Para esclarecer um pouco sobre o AVC, está aqui no nosso estúdio o médico Eduardo Fávero, que é angiologista e cirurgião vascular. Boa noite, Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado, é um prazer. E eu gostaria inicialmente de saber quais são os sintomas do AVC. Como é que a pessoa pode perceber que está tendo um AVC? É importante dizer que, mesmo antes de ter um AVC, há sinais de que aquele paciente pode estar em risco iminente de ter um AVC. Esses sinais seriam coisas mais simples, mais suaves, como, por exemplo, uma simples tonteira, um desmaio que já não seria tão suave, mas às vezes alterações visuais, que a gente chama de amaurose fugaz, seria como um escurecimento momentâneo da vista. Você fica com a vista escurecida por uns segundos, de repente volta ao normal, às vezes você nem dá muito valor a isso. E tonteiras frequentes e um eventual desmaio. Isso mostraria que é um paciente que está com risco iminente de ter um AVC. O AVC, propriamente dito, instalado, quando ele acontece, é uma coisa mais dramática, mais chamativa. É perda de consciência, às vezes fraqueza ou paralisia de uma das metades do corpo. Você pode ficar com o braço e a perna do mesmo lado paralisada ou com diminuição de força. Pode ser só a perna ou só o braço ou mesmo os dois. Você pode ter desvio da comissura labial, dando a impressão de que o paciente está com a boca torta, e pode ter dificuldade de articulação de palavras, dando a impressão de que o paciente está enrolando a língua. Esses casos, esses três últimos fatores, tornam mais simples o diagnóstico. Você vê um paciente fazendo essas manifestações, fica simples, mas às vezes com uma simples tonteira é difícil. E se a pessoa começou a ter esses sintomas, né? Qual deve ser o procedimento? O que ela deve fazer de imediato? Uma tonteira é vago porque, às vezes, fatores benignos, um mal-estar, uma baixa de pressão, uma desidratação podem dar uma tonteira. Mas, uma vez que se torna frequente, é preciso investigar. Então, essa pessoa deveria ir ao cirurgião vascular, porque a gente, através de exame físico, de uma boa conversa com o paciente e exames complementares nada invasivos, como, por exemplo, o ultrassom, a gente pode determinar exatamente em que risco aquele paciente está de ter um AVC. Há pessoas que têm um risco maior de ter um AVC? Quem está nesse grupo? É o grupo de risco, né? A gente tem que avaliar os fatores de risco. Se nós considerarmos que 75% dos AVCs acontecem por um entupimento das artérias carótidas que levam sangue para o cérebro, esse entupimento acontece também no coração, que é o que faz o paciente ter um infarto. Então, os fatores de risco para a doença do coração, infarto, e para a doença do cérebro, AVC, são os mesmos. Sedentarismo, obesidade, estresse, pressão alta não tratada, diabetes descontrolado e principalmente o tabagismo. Ou seja, tem que cuidar da saúde para prevenir, né? Tem que cuidar. Se você perceber, vários desses fatores que eu estou te falando estão na mão do paciente controlar. Uma história genética, por exemplo, a tendência familiar é um fator de risco. Não há como mudar. Agora, contra a obesidade você pode trabalhar, contra o sedentarismo você pode. Se o paciente tem colesterol alto, você pode tratar. Se tem pressão alta e diabetes, você pode fazer um controle delicado disso. Há como se trabalhar para se minimizar o risco. E é verdade, Eduardo, que pode acontecer mais com mulheres do que com homens? Não, na verdade as doenças arteriais sempre foram muito mais frequentes no sexo masculino. A gente percebe que o estresse está muito envolvido nisso quando se percebeu que nas últimas décadas, a partir do momento que a mulher entrou no mercado de trabalho e começou a estar submetida aos mesmos estresses que o sexo masculino já está há muito tempo, a incidência dessa doença no sexo feminino aumentou muito, mas ainda é mais frequente no sexo masculino. E houve um aumento também entre os jovens? Há um aumento entre os jovens porque alguns desses fatores de risco não pegavam tanto os jovens e estão pegando hoje. Então, hoje, por estresse do dia a dia e pela modernidade que nos dá alguns confortos, você está vendo com mais frequência jovens obesos, jovens sedentários e jovens estressados. Se você pensar bem, há 30 anos atrás não se via tantos jovens submetidos a esses fatores quanto a gente vê hoje em dia. Bom, nós temos algumas perguntas de telespectadores. Vamos acompanhar? Vamos à primeira? Vamos lá. Qual a diferença entre AVC isquêmico e o derrame? Na verdade, não tem diferença nenhuma. O AVC isquêmico e derrame é a mesma coisa. Eu não sei se ela se expressou bem, existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é causado por um entupimento na artéria que leva sangue ao cérebro, então vai faltar sangue no cérebro e a gente tem isquemia, que significa falta de sangue. É mais ou menos 3/4 dos casos são esse tipo de AVC. O outro tipo é AVC hemorrágico, é quando há um sangramento na cabeça. Eu não sei se é o melhor para a gente falar aqui, não, porque ele está muito mais relacionado a fatores inatos
que o paciente já nasceu com aquela predisposição, do que hábitos do dia a dia que podem protegê-lo ou expô-lo mais ao risco. Quando se fala em AVC, fala-se muito também nas sequelas, né? Essas sequelas são reversíveis? É impossível te dizer, isso varia de paciente para paciente. Alguns pacientes têm um AVC mais brando e que faz sequelas mais brandas e mais fáceis de reverter, e alguns AVCs levam à morte ou então a sequelas irreversíveis. O que acontece é que uma parte do cérebro vai ficar sem combustível. O combustível é o sangue. Não está chegando o sangue, vai haver necrose de uma parte do cérebro, morte, né? Um tecido sem sangue morre. E dependendo da extensão dessa necrose é que a gente vai ter as sequelas. Se houver uma rarefação de sangue momentânea e for revertida rapidamente, por exemplo, você pode ter uma pequena área do cérebro afetada e que vai levar a sequelas moderadas ou leves, mais fáceis de serem revertidas. Ou seja, o tempo para o atendimento também é importante. O tempo é importante. No tipo de AVC isquêmico, que é o mais frequente, se a gente conseguir ter uma estrutura para atender esse paciente mais ou menos entre 4 a 6 horas depois do evento inicial, é possível fazer uma cirurgia através de cateterismo para tentar desentupir, desobstruir essa artéria que entupiu. Você torna o paciente muito mais viável, protege ele de morte, de risco de morte e de sequelas. Bom, vamos ver mais uma pergunta? Vamos lá. Eu queria saber se tem por idade para ter AVC. Tem idade assim limite? Não é a idade limite, é a idade mais frequente. A gente observa que a partir de 50, 60 anos, o risco de AVC já vai aumentando. Há muito tempo atrás, parecia que o ápice desse risco acontecia entre 60 e 70 anos. E devido àqueles fatores que a gente já conversou, a modernidade, o estresse vindo mais cedo, obesidade e sedentarismo, essa faixa etária vem caindo. Antigamente era muito difícil você ver um paciente com 35, 40 anos tendo um AVC isquêmico. Hoje em dia já não é mais tão difícil. Todo mundo tem que se cuidar, então. Todo mundo. Vamos a mais uma pergunta. Vamos lá. Qual é os fatores de risco? Fatores de risco para o AVC. A pergunta está repetida, mas é bom repetir mesmo. Frisar bem, né? Exatamente. Se você tiver bons hábitos de saúde, você vai se proteger. Por quê? Porque dentro de tudo que eu falo a respeito do risco de AVC, tá maus hábitos de saúde. Obesidade, sedentarismo, estresse, doença do colesterol alto, geralmente está associada à falta de exercício, é uma dieta pobre, uma dieta rica em gordura, por exemplo. A alimentação, então, fundamental, né? A alimentação não tem um alimento vilão e um mocinho. A alimentação como um todo, se você puder se privar de gordura, geralmente aquelas gorduras de imersão, aquela fritura, ou a gordura da carne vermelha, isso te protege um pouco, porque a doença do colesterol, o colesterol alto, está intimamente ligado a esse tipo de doença. E eu falo para você que a artéria é entupida. E por isso falta sangue no cérebro. O que entope essa artéria é colesterol. O colesterol alto vai se depositando na parede da artéria e por isso ela se entope. Entre fatores de risco, eu sempre gosto de frisar que, a grosso modo, todos os fatores de risco somados não são tão graves nesse caso como o tabagismo. O tabagismo é disparado o fator de risco mais intimamente ligado ao risco de AVC. Olha aí, importante essa dica então, evitar o fumo, né? Evitar o cigarro. Mais uma pergunta, vamos lá. Se uma pessoa idosa, como meu pai e minha mãe, tiverem algum problema de AVC, qual atitude tomar diante disso? Na verdade, é levar à emergência. É o mais rápido possível. O mais rápido possível. A pessoa que está ouvindo a gente pode ficar confusa. Poxa, mas ele falou que uma simples tonteira pode ser sinal de AVC. Às vezes é difícil até para o próprio profissional, quando o negócio está só no comecinho, determinar. Então, a questão é, caso de desmaio, caso de tonteiras frequentes, começou a perceber, vai à emergência. Se chegar à emergência e perceber que a tonteira ou o desmaio foi uma baixa de pressão, o paciente idoso, como ela questionou, está mais sujeito à desidratação e pode ter isso sem que nada tenha a ver com AVC, na dúvida, leva à emergência. Se chegar lá e souber que foi uma queda de pressão só, ótimo, volta para casa. Mas na dúvida, é emergência. Vamos a mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Vamos lá. O que poderia fazer para evitar um AVC? Apenas se proteger dos fatores de risco. Evitar Prevenção. os fatores de risco, a prevenção é essa, não tem mais do que isso que fazer. Existe um pouco de tendência genética a doenças circulatórias. Não adianta ficar frisando muito isso, porque você não tem como evitar. O DNA já está em você. Você pode ser uma pessoa mais cautelosa,
por saber que já tem uma tendência genética. Mas os fatores que estão na sua mão, contra os quais você pode lutar, você está obrigado a lutar. Se você tiver bons hábitos, se você fizer exercício físico regularmente, se preocupar com a sua dieta, consequentemente você não vai ser obeso, não vai estar acima do peso, já se protege de outro lado. A pessoa que tem bons hábitos de saúde, come bem e faz exercício, dificilmente é um cara estressado. Então, se você condensar tudo em bons hábitos de vida, você se protege. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio do RJ Notícias e fica então essa dica aí, né? Vida saudável para evitar o AVC, né? Foi um prazer, vida saudável.